Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Aline Palhato Terapia Integrada. Hoje eu quero começar a juntar aqui com vocês alguns pontos, por assim dizer, de alguns vídeos que vocês já viram aqui no canal. Então eu vou partilhar um pouquinho do que seria até uma aula que eu entrego dentro do curso Psicossomático e Você. Esse curso ele é voltado para qualquer pessoa que deseje aumentar o conhecimento sobre o corpo, sobre as emoções e como as emoções, quando não expressas, as feridas emocionais, quando não cicatrizadas, acabam ali se tornando, inclusive, sintomas e doenças no nosso corpo. Só que lá também, além de você ter essa informação, você vai entender o que é a linguagem da doença, como é que ela chega a virar doença, e depois vai vir com órgão, ou melhor, sistema a sistema, sistema nervoso, sistema digestivo, sistema urinário, sistema reprodutor, sistema muscular, esquelético, a relação emocional, quando você tem algum comprometimento, alguma patologia neles, né, de modo ali, também ensinando o corpo como é que funciona. E depois o caminho da saúde. Então, tem todo esse movimento aí para você se autoconhecer, para você entrar num ritmo em que você possa realmente cuidar de você com clareza, com conhecimento, porque é o conhecimento que transforma. Mas ok, falando aqui um pouquinho para vocês também entenderem esse contexto, eu quero falar algumas coisas que eu percebo ali nas sessões de atendimento, nas terapias, que as pessoas chegam para mim com muita dúvida de que por que elas sentem o que elas sentem. Como é que lá na infância foi modelado esse pensar, esse sentir e esse agir? Então eu sempre costumo falar assim. Todos nós temos nosso sistema nervoso, que é o cérebro, todos os nervos envolvidos, a coluna ali, a medula espinhal, que é o local onde faz a comunicação, e tudo, gente, que nós recebemos através dos órgãos dos sentidos. Então, a gente está falando de visão, audição, olfato, paladar e tato acaba transformando, então, em uma informação. E aí essa informação vai ser processada pelo cérebro e vai aí fazer o caminho que tiver que ser feito para poder coordenar. Mas como é que eu coloco emoção nisso? Como é que o pensamento gera uma emoção, que gera uma ação, que gera um resultado? É isso que eu quero trazer para vocês. Não é por acaso. Eu costumo dizer assim: imagine você como um celular. Vamos fazer uma comparação, porque hoje celular todo mundo tem, fica mais prático. Quando você pega um celular da loja, ele vai sair com algumas funções já determinadas. Então, ele vai ter relógio, ele vai ter, de repente, um acesso à internet, ele vai ter ali os próprios aplicativos que já vêm com o celular, não importa a marca, ok? Mas para que esse celular fique personalizado do seu gosto, para aquilo que você realmente usa, você vai lá na lojinha de aplicativos e começa a baixar os aplicativos de seu interesse. Então, você de repente pode baixar o Facebook, o Instagram, você pode ter o WhatsApp, você pode ter um sobre saúde, você pode ter um aplicativo de algum curso que você faz, você pode ter, gente, diversas opções para você ter aí o seu celular personalizado para você. Então, imagine que 30% já vem de fábrica e 70% do que você vai usar vai vir aí da lojinha de aplicativos que você vai ter acesso e vai escolher, ok? Então, as coisas são dessa maneira com o ser humano. Então, imagine que você, durante o período gestacional, já foi recebendo ali 30% de informações, informações genéticas, informações da hereditariedade, informações da própria questão biológica, que envolve, inclusive, o momento que a pessoa nasceu. Aí eu estou falando, sim,
de alimento, eu estou falando de água, eu estou falando de coisas que envolvem quando você chegou na vida aí. Gente, quem nasceu nos anos 2000 e nasceu nos anos 70 tem uma vida completamente diferente, porque os nutrientes eram outros no sentido de até mesmo plantação, tinha menos ou mais agrotóxico, e tudo isso acaba influenciando o nosso movimento de vida. Mas aí o que que vai acontecendo? Então, imagina, tudo isso daí, 30% que chegou aí na sua pessoa. 70% são os apps que serão instalados, não por você diretamente, mas instalados pela dinâmica que envolve a sua família. Então, tudo, absolutamente tudo que você viveu na sua infância ficou registrado em você. Sim, como se fossem vários aplicativos ali. E a criança, ela não tem a consciência que um adulto tem. Ela tem somente essa percepção de absorver e receber esses aplicativos. Diferente de você, que foi lá, quando comprou seu celular, e escolheu os que você queria usar. Mas vocês entenderam aqui essa analogia para compreender melhor aí como é que funciona, onde eu vou chegar. Então, o que que acontece? Você tem aí todos esses aplicativos distribuídos em bibliotecas. Biblioteca de como se relaciona, biblioteca de como cuida-se da saúde, biblioteca de como convive com as pessoas fora da família, biblioteca de como faz amizade, biblioteca da religião, da espiritualidade, biblioteca de como se alimenta, biblioteca de como você anda, como é que você veste, o que que você ouve, o que que você fala. Tudo isso, gente, imagina, uma super biblioteca de aplicativos relacionados a tudo que você viu e que você percebeu. Por quê? Tem os cinco sentidos em ação: visão, audição, olfato, paladar e tato, mas você tem também coisas que foram somente percebidas e sentidas na dinâmica, não que a família falou. Então, você tem coisas aí dentro de você que são muito inconscientes, mas que fazem parte desses apps que foram gravados. E aí, dentro disso, você formou o quê? Você formou referenciais de vida. Você entendeu como a vida deveria funcionar, como uma questão de uma cartilha ou um livro, livro da família X a qual você pertence. Então, lá está o que é certo, o que é errado, o que pode ser feito, qual é o limite, ou quando não se tem limite, está tudo ali. E aí, o que vai acontecer? Os primeiros modelos de referenciais na sua vida são o pai e a mãe. E olha que interessante. Então, se a gente olhar pura, nua e cruamente, muito de quem você é hoje está conectado com isso. E é justamente muitas vezes por isso, por você nunca questionar e nunca olhar por outro ângulo, é que você adoece. E aí, gente, eu não estou falando só no sentido físico, eu estou falando também no sentido emocional. Eu vou colocar alguns slides aqui para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Deixa eu conseguir aqui abrir. Vamos lá. Olha só que interessante. Então, a gente tem o quê? O que eu falei aqui para vocês. Normas daquela família. A palavra normas vem de normal. Então, o que é normal para a família? O que que é tolerável para essa família? Qual é a regra, a lei? E isso eu estou falando, gente, da própria família que você pode quebrar ou não. Então, ali vão se formando dentro dessas normas crenças, que são coisas que você passa a acreditar como verdade. Então, muitas vezes você pode ver aquelas frases que são famosas. Alguém lá atrás passou um grande desconforto dentro de um casamento que foi desfeito, só que aquela pessoa pegou, interpretou, pegou a dor dela, colocou num balaio só e ela passou a acreditar que
pessoas, por exemplo, homens não prestam. Mulheres somente são interesseiras. Ou ela teve uma questão financeira e ela começa a falar que o dinheiro é a raiz de todo mal, que dinheiro não dá em árvore, que você tem que se esforçar absurdamente para conseguir alguma coisa. Então você começa a perceber, gente, nesses movimentos que acontecem, que estão sendo estabelecidas as normas para se viver. E nós, como somos seres que temos o apego, portanto, o vínculo que tem a ver com pertencer e se sentir, então, visto, amado, querido, digno de amor, que nós fazemos? Ficamos presos ou presas nessas normas. Gente, aqui eu não estou falando de princípios e valores, não estou falando de verdade, de honestidade, de respeito, entende? Que são coisas muito importantes de ética, de responsabilidade, que todos os seres humanos podem construir, podem cultivar. Eu estou falando aqui, sim, de um peso de coisas que atrapalham, que paralisam a sua vida e que muitas vezes você não está conseguindo enxergar. Por quê? Quando a gente quer ser visto, quer ser amado e somente pertencer àquela família porque ela é importante para você, você realmente vai ficando num contexto de inflexibilidade. Aí vem a insatisfação, vem a frustração, mas em nome da norma dessa família, eu permaneço. Inclusive, se for necessário, eu adoeço. E aí, o que vai acontecer? Tem essa fórmula aqui que eu aprendi com um professor meu, que é médico e trabalha essa parte emocional há muitos anos, há mais de 30 anos, em que ele fala assim, ó, será que a realidade é igual fato vezes interpretação? Se a gente olhar o fato, se você pegar o dicionário aí, você vai perceber que fato é o ocorrido, é o evento. Por exemplo, hoje é fato. Qual é o fato de hoje? Hoje eu gravo esse vídeo numa segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025. Isso é um fato. Contra fato, não tem argumento e também não tem nem interpretação. O fato é que é 3 de fevereiro de 2025, uma segunda-feira, Brasil é onde eu estou. É fato. Ponto. Agora, se eu gosto da segunda, se o tempo está chuvoso, nublado, se eu gosto, se eu não gosto, se eu fizer qualquer interpretação em cima de fato, eu vou estar distorcendo a realidade. Porque, de fato, o que é que o fato tem a ver com aquilo que eu acredito sobre ele? Nada. Mas entenda, a realidade, ela vai ter o ponto de vista, ou melhor, a interpretação que eu dou para aquele fato. Puxa, todo domingo domingo é domingo. Nós trabalhamos no Brasil com horários comerciais de segunda a sexta. Claro que nós temos lugares que trabalham feriado, enfim, sábado, domingo também. Mas vamos olhar. O fato, se você trabalha aí de segunda a sexta e você tem uma insatisfação, uma frustração com aquilo que você está vivendo, o que você vai fazer? Você vai entender que o domingo é algo chato. Gente, domingo é só domingo. Entende? Fato. O que é o domingo? Domingo é um dia da semana estipulado dentro do calendário. Ponto. O que você acha do domingo? O que ele te causa? Aí nós vamos para essa questão que é interna, que é subjetiva, que é uma percepção, que vem vezes ligada, assim, a esses referenciais de vida que você tem e que, sim, estão talvez aí causando grandes desconfortos para você. E aí, é desses modelos que você aprendeu, estímulos, bloqueios, aventura. Ou seja, se você tem uma permissão, por assim dizer, para você viver a sua própria vida. É dentro desses referenciais, é dentro daquilo que eu acredito que eu vou levar para minha vida tudo lá na frente. Então, você vai projetar nas suas relações, sejam elas afetivas, amorosas, sejam elas comerciais, sejam elas empresariais, sociais, de amizade, de trabalho, de profissão, de dinheiro.
de religião, de espiritualidade e de tudo mais que você quiser dar nome aqui, você vai levar como base a cartilha ou as normas da sua família. Você pode gostar, você pode não gostar, você pode acreditar, não acreditar na informação que eu estou te dando. São mais de 100 anos de pesquisa de pessoas que estão olhando para o ser humano e o comportamento. Então, nós estamos falando de médicos, nós estamos falando de filósofos, nós estamos falando de cientistas, a gente está falando de psicólogo, a gente está falando de muita gente que está dando nome para muita coisa que acontece. Então, como eu costumo brincar, é como a lei da gravidade. Ela vai, sim, exercer uma força sobre você, queira você, goste você ou não. É fato. Isso que eu estou falando para vocês é um fato, não é uma interpretação. Então, o ser humano tem padrões. Claro, somos seres únicos, somos seres que nós temos sentir, pensar e agir, e cada um, como uma impressão digital, é diferente do outro. Mas existem sim dinâmicas pela natureza da família que acontecem com todas as pessoas. Algumas saem mais fortalecidas, outras mais fragilizadas, e aí é que a gente trabalha dentro de um processo terapêutico também para cuidar, ok? Então, a forma realmente como você enxerga a vida, como você se posiciona na vida, vem desses referenciais. Por quê? Porque eles estão gravados na sua memória, não só corporal, mas também aqui no seu sistema nervoso. E eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? O que que eu quero falar para vocês? Então, quando vocês estão aí com sintomas, de uma patologia ou já uma patologia instalada, vocês têm que olhar qual é a dominância que está na vida de vocês. Vamos falar um pouquinho aqui, então, a diferença entre o criança e o adulto. Olha lá que interessante. A criança, como eu bem lembrei, ela vê, então, nos pais o modelo de adulto. Então, durante a parte gestacional até os 5 anos, como eu já mencionei, você vai estar captando todas as informações e reservando num lugar específico do seu sistema nervoso, que se chama sistema límbico. Já vou falar mais dele. E qual é a diferença do adulto? Quando o adulto ele não evolui num processo natural, ele tem muita ferida emocional para cicatrizar, não questiona, continua preso, congelado, paralisado ali na esfera da família de origem, ele vai negar a presença dessa criança, porque tem uma questão. A nossa criança, essa memória afetiva que você tem de tudo que você aplicou aí, os aplicativos, aliás, de todos os apps instalados, fica no lugar dentro do sistema límbico chamado amígdala cerebral. E você tem ela lá, queira você ou não. Não importa se você tem 70 anos, 50 anos, 40 anos, 30 anos, a sua criança tem até 5 anos de idade. Está lá dentro de você. E o que que acontece? Quando você passa a negar, você começa a sentir então esses sintomas de desconexão com você. E aí vem a oportunidade para a doença chegar, tá bom? Então, o que que vai acontecer? Sem perceber, você deixa a sua criança aí dirigindo a sua vida. E aí vamos falar aqui melhor como é que acontece então. Aí eu já contei para vocês, já dei um spoiler sobre isso, né? A nossa criança interna de 5 anos de idade está localizada aqui, ó, nessa região chamada amígdala cerebral. Não é a da garganta. A da garganta nem chama amígdala, chama tonsila. É outra estrutura. Tá aqui, ó. Aqui está o cérebro cortado no meio. E nós estamos vendo aqui precisamente todas as estruturas que fazem parte do sistema límbico, que é o nosso sistema emocional. Quem assistiu aqui divertidamente um e 2 viu lá o controle que as emoções tomam conta. É o sistema límbico. Estou dando nome aqui para vocês, ó. É esse cara aqui. E faz parte dele o hipotálamo, que controla o corpo, controla a temperatura, fome,
controla o sono, controla alguns aspectos do funcionamento das suas veias, artérias e coração. O hipotálamo manda na hipófise, que não está aqui nesse momento, mas que faz parte do nosso sistema glandular, que manda é a glândula mãe, a hipófise, que manda em todo mundo. Aí nós temos aqui, por exemplo, essa região aqui, ó, que faz o quê? Controle dos movimentos, do aprendizado, de pensamento, de emoção, de hábitos. Aí nós temos aqui, ó, o tálamo, que faz a regulação do sono, da consciência, da alerta, que quando chega lá pelos cinco sentidos uma informação, ele qualifica para que área cerebral vai essa informação. Então, nós temos o tálamo também como esse filtro. E nós temos, então, a amígdala cerebral. Existem outras estruturas dentro do límbico, mas eu não vou falar delas aqui, porque não é o foco. E aí, a amígdala cerebral é a memória e é a responsável por toda resposta emocional que a gente tem. Toda resposta emocional. Nós temos as cinco emoções base. Nós estamos falando de alegria, tristeza, nojo, medo. Gente, eu sempre esqueço uma. Olha que legal. Qual a outra? Lembra aí, lembra aí? Raiva! Gente, como assim? Raiva! Exatamente. Então, essas são as cinco emoções: raiva, medo, tristeza, alegria e nojo, tá? Isso é emoção. E quem manda tá ali, ó, a emoção da criança. Então, o sistema límbico, ele vai coordenar o quê? Toda essa memória, todos os apps lá da sua infância estão aqui, então, instalados, e vão coordenar se aquilo que está acontecendo na sua vida hoje, através do pensamento, da sua ação e do seu sentir, estão levando você para uma vida que te aproxima de satisfação, de paz, de prazer, de serenidade, de alegria e assim por diante, porque vai coordenar aqui todo o cérebro, que é a parte mais pensante também. E vai coordenar também aquilo que te afasta também dessa questão. Então, a questão aqui, que o sistema límbico vai mandar no seu sistema de luta, fuga e congelamento. Então, quando você tem medo, quando você tem ansiedade, quando você tem receio, vai mandar nessa turma para você poder se organizar aí e preservar a sua vida. Outro ponto, manda no sistema hormonal. Aqui está SG porque é glandular. Manda no seu sistema hormonal. Olha o tamanho dessa criança dentro de você. E o sistema imunológico. Então, o seu sistema límbico, onde está a memória na sua criança interna, manda nesses três caras. Ou seja, você entendeu o que acontece quando você está doente? Quando você está doente, é a sua memória afetiva criança que está dizendo para você: Hey, olha para mim, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro que eu não estou sabendo lidar e que eu preciso que você pare e olhe. E o que que acontece em geral? A gente não faz isso. A gente foi ensinado a reprimir e a oprimir as nossas emoções. Cala a boca, fica quieto, isso não é coisa para criança. Engole o choro. Pare de dar chilique. Não me faça passar vergonha na casa dos outros. Se a criança faz um espernear, ela começa a fazer a birra, ela começa ali. Gente, a birra é um meio de regulação corporal para lidar com raiva e frustração. Todo mamífero tem. O cachorro sacode, o gato arrepia e faz o movimento dele, e os outros animais também. Nós somos também mamíferos. Então, quando a gente faz isso, é o nosso sistema de luta e fuga gerando uma regulação, já que você não foi realmente correr ou foi brigar. Mas o que que a gente faz quando vê uma cena dessa? Além de tudo, hoje, como adulto, você critica o pai e a mãe, porque aquele pai e a mãe também não sabe lidar com o que está acontecendo. Então, aqui, gente, inclusive, isso vale lembrar que não existem culpados. As pessoas que cuidaram de nós provavelmente tinham bem menos informação do que nós temos hoje e também aprenderam a dar aquilo que podiam e o que tinham, e tá tudo bem, como eu costumo falar, porque faz parte desse movimento. Então, quando você adoece, quer queira, quer não, é a linguagem da sua criança falando para você que tem algo errado, que você precisa olhar.
E aí, esse professor que eu fiz, comentei, na verdade, dele, né, dele falar da fórmula da realidade, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que eu aprendi e continuo estudando, que é: qual é então a função da doença na minha vida? A função da doença na sua vida é fazer o quê? Livrar você de duas situações, da morte e da loucura. Então, imagine que ela está te avisando porque está em risco a sua vida e a sua integridade, não só física, como emocional, psicológica, mental. É isso que acontece. Ah, mas você pode levar em consideração assim um monte de coisa. Aline, mas não é todo mundo que fica doente? Sim, mas pare e observe. Quantas pessoas ao seu redor você conhece que raramente ficam doentes? Eu conheço algumas. Eu conheço sim. E quando acontece alguma coisa, essa pessoa se recupera rápido. Por quê? Porque ela está cuidando e expressando com segurança e com respeito as suas emoções. Ela está olhando para a criança, ela está coordenando ali com clareza emocional, com clareza mental, a sua própria vida. E ela pensa, sente e age alinhado. É tudo como se fosse ali, se você imaginar, pensar, sentir, agir, está alinhado, não está incoerente. Eu penso uma coisa, não sinto, porque tem gente que também anula o sentir, porque traz sofrimento, traz dor, e ajo. Gente, fica uma incoerência insana. Então, o que está acontecendo aí? A gente vê que é uma desorganização aqui nesse movimento. Toda a memória lá que você, como eu mencionei já, guardou da sua infância, está aqui. E às vezes a gente congela uma informação, a gente fica preso na ferida emocional, a gente fica preso no trauma. E o corpo, ele é tão inteligente que ele faz o quê? Como aqui está acionado isso constantemente, ele modela o seu funcionamento corporal. Porque esse cara é que manda. Então ele vai detectar a ameaça em tudo que lembrar algum appzinho instalado lá para ele. Se ele tem muito medo, por exemplo, se teve na infância uma dinâmica de muita rigidez de um dos pais ou até dos dois, ela vai entender que ela nunca pode errar. Por exemplo, tá? É um exemplo. Ou essa pessoa vai entender que às vezes ela precisa ser boazinha, ser obediente e ser amada pelo que ela faz. Porque se ela for quem é, ela vai pagar um preço muito alto porque não é aceito na família. Então, dentro dessa galera, falar não, colocar uma posição de limite, mesmo que respeitoso, gera nela uma sensação de ameaça. Eu tenho um histórico de uma cliente que ela fala assim: Aline, toda vez que eu comecei a sentir coisas boas, momentos prazerosos na minha vida, estar com os meus amigos, poder descansar sem ficar me cobrando e tudo mais, ela tinha crises de alergia e crises, de enxaqueca ou o famoso piriri. E aí eu falei para ela, eu falei assim, porque a memória de viver constantemente em alerta pela dinâmica familiar que você teve, que não sabia o que ia acontecer, era uma casa extremamente instável, porque tinha questões relacionadas a vício, você não sabia o que ia acontecer quando chegasse da escola, o seu corpo moldou que você só pode trabalhar com a ideia de que coisas ruins vão acontecer. Ele não conheceu o novo, ele não conhece momento de alegria, ele não conhece momento de relaxamento. E aí, por quê? Tá moldado aqui, gente, tá moldado aqui. E aí o que acontece? Quando a pessoa tenta relaxar, passar um momento prazeroso, o sistema nervoso autônomo, acionado por esse aqui, vai falar assim: não, isso não existe para nós. É uma ameaça também. Olha como é interessante. O corpo ele começa a entender tanto o que foi desafiador como uma ameaça, tanto até como coisas boas. E existem dinâmicas também, onde às vezes o filho vê, a filha vê a mãe muito doente, uma mãe depressiva, uma mãe muito triste, em que ele se coloca numa situação de querer salvar aquela mãe, de querer colocar-se no papel de que pode
trazer conforto emocional para essa mãe. Não pode, é uma criança. O que que acontece? Ela vai para a vida adulta e vai adoecendo e também vai trazendo outras consequências. Eu não vou citar doenças aqui, porque também senão eu vou me estender demais. Já está um vídeo até já longo aí e eu quero começar a fazer o movimento aqui de encerramento. Mas vocês entenderam? Vocês conseguem perceber o quanto é forte, o quanto é forte aquilo que nós recebemos, os condicionamentos que nós recebemos lá na nossa infância, formam crenças, formam a voz na sua cabeça, formam a forma do seu corpo, o modelo com que você vai imprimir na sua vida toda a sua forma de viver. Ou seja, a gente leva para a vida e continua repetindo ciclos, não só de doenças, mas. Olha, esqueci de falar do hipocampo, gente, eu já falo dele aqui. Mas de padrões de relacionamentos e vida é relacionamento, e relacionamento a gente aprende na nossa referência, pai e mãe, e isso vai impregnando, é como realmente você vai imprimir. Você vai pegar e imprimir. Vou pegar e imprimir na vida aquilo que eu vivi dentro da minha família. Lembrando sempre, não tem certo, não tem errado, porque as pessoas que estavam ali criando você, sejam seus pais ou quem fez o papel, essas pessoas responsáveis, muitas das vezes nem sabiam de nada disso e fizeram, inclusive, o melhor que elas podiam. Agora, você aí, como adulto que está vendo esse vídeo, e eu desejo que você tenha seguido até o fim aqui comigo, é sim responsável por começar a olhar para essa criança, olhar para essas dores e reduzir o seu sofrimento e aumentar a sua saúde física, emocional e mental, certo? Você como um todo. É claro que você será o primeira beneficiada, beneficiado disso e, consequentemente, as pessoas que você ama. Quando você cuida de você, você ama você, para depois amar o próximo, é a melhor conta que existe, porque há equilíbrio, há uma segurança interior, há respeito, há autocompaixão, que é impossível você amar você de uma maneira realmente verdadeira e achar que é egoísmo, porque você naturalmente vai transbordar outras coisas que são importantes, como compaixão, como bondade, como ser ali uma pessoa tolerável e tudo mais, tolerante, aliás. Gente, é isso. É uma parte de aula revisada aqui com vocês. Aqueles slides estão dentro do curso, como eu mencionei. Se você quiser ter mais informações do curso também, para poder ampliar isso, entre em contato comigo. Na descrição do vídeo tem aí sempre o meu contato, tanto para você vir para o método 100 e trabalhar essas questões como terapia, com as ferramentas que eu te dou para você começar a remodelar o seu sistema nervoso, límbico, sistema de luta e fuga e congelamento. Tem ferramenta para isso corporal que eu entrego para os meus clientes. E, logicamente, fazer o movimento de amadurecimento para cuidar da sua criança e tomar aí sim as rédeas da sua vida. E com certeza isso vai te dar muito mais satisfação, vai te trazer gratidão, vai te trazer para uma vida que vale a pena ser vivida. Curte, comenta, compartilha se você achou legal esse conteúdo, se ele acrescentou para você e deixa também aí outras sugestões para que eu traga também outros conteúdos. Combinado? Eu vejo você no nosso próximo vídeo. Até lá!